Você já ouviu falar do navio fantasma que assombra a costa de Santos? Não, isso não é roteiro de filme de pirata. É uma história real, um pedaço da memória da cidade que se transformou em uma lenda arrepiante. Hoje, vamos desvendar o mistério do Kestrel, o veleiro inglês que se recusa a ser esquecido. Tudo começa em um dia fatídico. 11 de fevereiro de 1895. O Kestrel, um imponente veleiro de 3 mastros, navegava perto da costa de Santos, quando uma tempestade violenta e implacável o surpreendeu. A força da natureza foi demais para a embarcação. Os ventos e as ondas gigantes o arrastaram e o jogaram com brutalidade contra a ponta da praia, que na época era uma área bem menos urbanizada. O navio encalhou de forma tão violenta na areia, na altura do que hoje conhecemos como o bairro do Boqueirão, perto do Canal 3, que ficou preso, como se a própria terra o tivesse agarrado. A boa notícia, e um pequeno alívio nessa história, é que não houve uma grande tragédia humana. A tripulação, composta por marinheiros ingleses, conseguiu ser resgatada a tempo. Todos sobreviveram ao naufrágio. O verdadeiro drama, no entanto, foi o destino do próprio navio. O Kestrel estava tão profundamente fincado na areia que todas as tentativas de rebocá-lo de volta para o mar fracassaram. Engenheiros, rebocadores, a força de homens e máquinas, nada foi suficiente para libertá-lo de seu túmulo de areia. O mar o havia reivindicado, mas a terra se recusava a devolvê-lo. Com o passar dos dias, semanas e meses, ficou claro que o Kestrel não iria a lugar algum. Abandonado à própria sorte, o belo veleiro inglês começou a se tornar parte da paisagem de Santos. Imagine só, no meio daquela praia tranquila do final do século XIX, estava a carcaça de um navio gigante. Rapidamente, o que era um símbolo de um acidente marítimo virou uma atração turística. As pessoas vinham de longe para ver o navio encalhado, tirar fotos e admirar aquela cena inusitada. Crianças brincavam ao redor do casco e os mais corajosos se aventuravam a subir em seu convés inclinado. Mas a população local foi ainda mais criativa. O Kestrel não ficou apenas como um monumento ao naufrágio. Ele ganhou uma nova vida. Relatos da época contam que a estrutura do navio foi transformada em um ponto de encontro. Há histórias de que ele chegou a funcionar como um tipo de bar improvisado ou clube social, onde as pessoas se reuniam para conversar, beber e se divertir. A tragédia de um navio se tornou o palco da vida social de uma cidade em crescimento. Por anos, o Kestrel foi um personagem ativo na orla de Santos, testemunhando o sol nascer e se pôr, as marés subirem e descerem, e as gerações de santistas passarem. Porém, nada dura para sempre, especialmente quando se está exposto à força implacável do oceano. A maresia, o sal, o vento e as ondas constantes começaram a cobrar seu preço. A madeira do casco apodreceu, o ferro das estruturas enferrujou e se desfez. A cada ressaca, um pedaço do Kestrel era arrancado e levado pelo mar. Lentamente, a areia da praia começou a engolir o que restava do navio. O gigante de 3 mastros foi desaparecendo, afundando pouco a pouco na praia que o aprisionou, até que, um dia, ele sumiu completamente da vista. Para quem não conhecia a história, era como se o navio nunca tivesse existido. Mas a memória é mais teimosa que a areia. E é aqui que a história real dá lugar à lenda. O Kestrel pode ter desaparecido fisicamente, mas sua alma, sua essência, permaneceu. O navio que foi atração turística se transformou no famoso navio fantasma de Santos. A lenda começou a se espalhar entre os pescadores e os moradores
mais antigos da orla. Eles juravam que, em noites de neblina densa ou quando uma tempestade se aproximava, algo incrível acontecia. Do meio do nevoeiro, exatamente no local onde o Kestrel encalhou, uma silhueta familiar surgia no horizonte. Um veleiro de 3 mastros, silencioso e espectral. Aparecia por alguns instantes antes de desaparecer novamente na bruma. Essa aparição fantasmagórica não vinha sozinha. A lenda também fala de sons estranhos que ecoam pela praia em dias de mar agitado. Pessoas relatam ouvir o ranger das madeiras do casco, como se o navio estivesse sofrendo sob a força das ondas. Outros dizem escutar o som metálico de correntes, batendo um eco fantasmagórico da luta do navio para se libertar. Para os caiçaras mais antigos, a aparição do Kestrel não era apenas um susto, mas um presságio, um aviso da natureza. Ver um navio fantasma significava que uma grande ressaca estava a caminho. Uma mensagem do além para que os homens do mar tomassem cuidado. Ao longo do século XX, a história se consolidou. Gerações de pais contaram aos filhos sobre um navio fantasma que protege ou assombra a Baía de Santos. A lenda se tornou um patrimônio imaterial da cidade, uma daquelas histórias que todo santista conhece e adora contar. Mas será que é apenas uma história? O mais fascinante é que, de tempos em tempos, a própria natureza parece querer nos lembrar que o Kestrel ainda está lá. Em algumas ocasiões, durante ressacas muito fortes que removem grandes quantidades de areia da praia, partes do casco do navio reaparecem. Pedacinhos da sua estrutura de madeira e ferro emergem da areia como ossos de um gigante adormecido para provar que a lenda tem um pé, ou melhor, uma quilha bem fincada na realidade. Essas aparições físicas, mesmo que raras e breves, alimentam ainda mais o mistério. Elas conectam o presente diretamente com aquele dia de tempestade em 1895. Cada pedaço de madeira que surge na praia do Boqueirão é um elo tangível com o passado e com a lenda. É a prova de que sob nossos pés repousa um gigante que um dia navegou os mares do mundo e que, por um capricho do destino, escolheu Santos como seu local de descanso eterno. Hoje, a história do Kestrel é mais do que um conto de fantasmas. É um símbolo da relação profunda entre a cidade de Santos e o mar. Uma relação de amor, respeito e, às vezes, de medo. O navio fantasma nos lembra da força da natureza e da resiliência da memória humana. Ele nos mostra como um evento histórico pode se transformar em mitologia, passando de geração em geração e se tornando parte da identidade de um povo. A próxima vez que você estiver caminhando pela orla de Santos, especialmente em um dia de neblina, olhe com atenção para o horizonte. Quem sabe você não seja o próximo a avistar a silhueta majestosa do Kestrel, o navio que naufragou para se tornar imortal na alma da cidade. E aí, gostou de conhecer essa lenda incrível? Santos está cheia de histórias como essa. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários. Você já conhecia a história do Kestrel? Acredita em navios fantasmas? Muito obrigado por assistir e até a próxima.